Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. Hoje nós vamos meditar nas palavras do Salmo 53, ao regente do coro, adaptado para Maalat, masquil de Davi. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corromperam e praticam abominações. Não há um sequer que faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Esta é uma questão que é colocada já no início desse salmo. Deus existe? É uma questão tão antiga quanto a própria história da humanidade e parece que sempre será um tema com o qual nós teremos que nos relacionar seriamente em algum momento de nossas vidas, especialmente em tempos de adversidade. Como parece o Salmo evocar aqui, novamente ele faz menção à dispersão dos israelitas, né? Como num clamor aqui no final, para que eles pudessem voltar à sua terra. O que o salmista está afirmando para nós, para a nossa meditação hoje, é que existe uma insensatez nesta negação de Deus. Algumas traduções colocam a palavra loucura. O louco diz no seu coração: não a Deus. Eu não chegaria tanto, colocar essa palavra, dado que a loucura, e eu não pretendo me delongar muito nessa explicação, a loucura, como era vista neste tempo, ela não é sinônimo da maioria dos transtornos mentais, das doenças mentais que nós temos hoje, bem catalogadas e bem estudadas. Mas o fato é que existe aqui uma alteração na emissão de um juízo correto sobre a realidade, sobre como apreender a realidade, que é uma característica, sim, da loucura. Eu quero te dizer que o salmista está dizendo aqui para pessoas com total capacidade intelectual de discernir. Porque o que ele está chamando aqui de insensatez, ou de loucura, ou essa falta de capacidade de emitir um juízo sobre a realidade, significa exatamente que acreditar em Deus é deixar que Deus seja Deus. Não é só um exercício psicológico. Por quê? Porque, sendo a fé um elemento constitutivo da nossa pessoalidade, da pessoa humana, é possível que se tenha uma imagem defeituosa sobre Deus, mas é impossível deixar de ter fé. Não sei se você já teve a experiência de andar numa daquelas montanhas russas. Eu, só de ver, já fico com medo. Acho que nunca entrarei em uma daquelas desses parques famosos ao redor do mundo. Perceba, quando uma pessoa vai até um desses brinquedos, ele tem uma fé plena de que o entretenimento que ele está buscando, que aquela experiência, que ele quer ter naquele brinquedo, ele tem uma fé completa. E ele não faz, então, nenhum tipo de análise prévia dos riscos, das condições daquele equipamento, se todos os técnicos que estavam envolvidos ali na manutenção, se eles fizeram bem o seu trabalho, se haverá alguma falha mecânica naquele dia, e por aí vai.
Veja, eles entram nesses brinquedos com a fé de que vão encontrar o entretenimento que eles estavam procurando. De modo bem sucinto, o ser humano não pode deixar de ter fé, e isso é uma matéria de estudo filosófico de centenas de anos. Há muitos argumentos filosóficos, e nesse sentido a teologia e a filosofia, eles sempre estão dialogando, porque há argumentos, né, não só de teólogos, mas de filósofos alguns, né, que questionam esta existência de Deus e buscam as evidências para isso. Alguns vão dizer que ele é o motor não movido, ou que ele é a causa última de tudo que existe, ou ele é o ser necessário, ou o ser perfeito, extremamente perfeito, a razão da ordem universal, e por aí vai. Existem boas evidências e contundentes evidências nas ciências naturais, na astronomia, na biologia, né, que argumentam sobre todos esses temas que eu acabei de colocar. E eles merecem, sim, alguma consideração. Neste sentido, o que nós percebemos é que a Bíblia, e não se assuste com o que eu vou te dizer, a Bíblia não está preocupada em evidências explicativas exaustivamente sobre a natureza de Deus, sobre se ele existe, ou se natureza enquanto essência, se Deus existe ou não existe. A Bíblia não quer provar a existência de Deus, porque a Bíblia parte do pressuposto de que as Escrituras é que evidenciam que Deus existe. Não existe apenas uma forma, ou uma ideia, ou um poder que possa se aplicar ao nome de Deus e dizer, é assim que ele é desta maneira que ele é. Os relatos históricos, testemunhais, que nós já temos falado aqui largamente, atestam que Deus é um ser pessoal, Deus é um ser consciente em si mesmo, Deus é autoexistente, ele é a origem e a causa de todas as coisas. Ele transcende a criação, mas ao mesmo tempo ele é imanente nessa própria criação, ele aparece na criação. A existência de Deus não é passível, então, de uma demonstração lógica, né, que você possa dizer que chegamos por meio de provas irrefutáveis. E sabe por quê? Porque a base da fé, a fé cristã, a fé que nós afirmamos aqui através dos Salmos, está na revelação de quem Deus é. E esta revelação é a iniciativa única e exclusiva do nosso Deus. Se ele não quiser se mostrar, você nunca o achará. Mas nós podemos encontrá-lo pela sua palavra. E é por isso que quando lemos a palavra de Deus, que afirma quem Deus é, nós podemos vê-lo nestas palavras, nós podemos testificar delas na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Que eu lembro já ter dito também, Jesus é o rosto humano de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E por meio dele nós podemos confiar. E eu quero orar com você assim agora. Deus, que se manifesta em três, Pai, Filho e Espírito. O Pai generosamente abençoa o Filho e concorda com a obra do Filho. E o Espírito unge esse Filho para estar presente na criação. E o Filho emana na criação, ele encarna. E na encarnação nós podemos ver toda a revelação de quem Deus é. Pedimos que hoje o Senhor abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua Palavra, que testificam das verdades de quem Tu és, que são confirmadas na pessoa de Jesus Cristo. Então, Senhor, tire toda dúvida, toda a incredulidade e a insensatez das nossas mentes. Te pedimos isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e confirme a sua existência, a sua vida, através da sua palavra, todos os dias quando você abri-la para ler. Deus te abençoe.